Olá, sou Rosa Cândida, trabalhadora do Quinta de Luz, colaboradora da biblioteca. Hoje vou falar sobre o Livro dos Espíritas, publicado em 1857 pela primeira vez. Ele é o primeiro livro da codificação espírita que foi elaborada pelo cientista pedagogo Leon Rival, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Kardec foi discípulo do pedagogo reformador Pestalozzi, participou de várias sociedades científicas, inclusive da prestigiada Real Academia de Ciências Naturais em Paris. Ele era um ser, assim, inquieto, né? Lutava pela democracia de ensino. Desde novo, ele dava aula grátis para aqueles mais necessitados. Viveu numa época onde a França era imersa em revoluções, mudanças de valores e também da supremacia religiosa e política da Igreja Católica. A codificação espírita, ela foi elaborada fazendo uso do método da experimentação, através da distribuição de questões para vários médios do mundo inteiro, certo? Para unificar respostas. Assim, ele pôde transpor os limites dos efeitos mediúnicos utilizados como entretenimento naquela época. Por exemplo, as mesas girantes. Ele dividiu a ciência espírita em duas partes, tá? A primeira é a experimental e a segunda filosófica. Na primeira, ele diz respeito à manifestação de uma forma geral. E na segunda, ela diz respeito às manifestações religiosas. Então, e o Livro dos Espíritas, esse que a gente está falando agora, ele foi dividido em três partes. A primeira é uma introdução ao estudo da doutrina espírita, né? A segunda é a primeira parte da ciência, que ele intitulou Causas Primárias. E a terceira é a segunda parte da ciência, que ele intitulou Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Hoje a gente vai abordar a introdução ao estudo da doutrina espírita. Nela, nós temos acesso aos primeiros conceitos e diferenciação de nomenclaturas usados na codificação, para ficar clara a leitura desse livro para a gente. Inicialmente, ele apresenta o desenvolvimento da doutrina espírita a partir do fenômeno das mesas girantes, certo? Fenômeno que foi responsável pela atenção dos primeiros espíritas. E, na sequência, vem as opiniões dos opositores da doutrina e suas falhas de interpretação. Discorre ainda sobre a cientificidade da doutrina espírita e as formas de comunicação e identificação dos espíritos. No início, nessa parte já de introdução, né, ele já apresenta o conceito de alma como um ser moral, independente da matéria e conservar sua individualidade após a morte do corpo físico. Dessa forma, a doutrina espírita se fundamenta na existência em nós, certo? De um ser independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico, que são os espíritos. No ano seguinte à sua primeira publicação, em 1858, ele lançou a Revista Espírita e fundou a primeira Sociedade Espírita. E essa sociedade foi chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele é um livro único, maravilhoso. Para gente que assume a consciência, né, de espírito encarnado, ele traz lições fantásticas. E é o nosso livro de estudo. As outras partes a gente vai começar a estudar nos próximos vídeos. Tchau!